Canal bombando, né? Vídeos um em seguida do outro, vamos falar de terraplanismo e tal. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre coronavírus. Mas não sobre o vírus, não sobre casos, não vou falar sobre achatar a curva, tá todo mundo falando disso. Se você está interessado nesse conteúdo, segue o Átila é foda, sensacional. Se você não sabe quem é o Átila, você tá vacilando, como diz lá no Rio, tá comendo sopa com garfo, meu irmão. Então, segue o Átila aqui, eu vou botar o link dele aqui. Segue no Twitter também o Átila, manda bem. Eu quero falar sobre os idiotas, de novo, né? Tá virando um tema recorrente aqui no canal, eu quero falar de idiota. Porque eu gosto de falar de idiota. Principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, porque aqui a gente tem, infelizmente, a gente tem um idiota que é puxa-saco do outro idiota. A gente tem essa onda conservadora. E eles têm essa preocupação excessiva com a economia. Então o que a gente está ouvindo muito é que não se pode isolar, não se pode trancar as pessoas, porque isso vai acabar com a economia. Isso é um falso dilema. É uma falácia informal, uma coisa não exclui a outra. Então, assim, porque as pessoas em quarentena, quando acabar a quarentena, elas voltam a trabalhar. Quando acabar o surto, as pessoas mortas não vão ressurgir e voltar a trabalhar. Então, assim, ou você tem gente viva para trabalhar depois e retomar a economia, ou você vai ter uma pilha de corpos. Não é isso que a gente quer. Outra coisa é que não é sobre ficar doente, não é sobre morrer de coronavírus. É sobre o sistema de saúde, é sobre todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, né? Essa é a parte do achatar a curva e tal, que eu falei que eu não ia falar, mas acabei de falar. Foda-se. Enfim, mas eu acho que tem um significado aí um pouquinho mais profundo nessa história, que você vê que essas pessoas que estão preocupadas com a economia, né? Na verdade, eu acho que elas não estão preocupadas com a economia. Elas querem voltar para o mundo como ele era antes, porque o mundo de uma pandemia é extremamente assustador. E é assustador. Todo mundo está assustado. Todo mundo está numa situação que nunca viveu antes. Uma geração inteira não viveu nada parecido com isso. Em nível global. Não existe nada igual. E tem um estudo da Universidade de Yale, se não me engano, que ele fala sobre alterações fisiológicas no cérebro de conservadores. Então ele retratou ali, tinha dois grupos de estudo, né, três, né, o controle, e tinha um grupo de liberais e um grupo de conservadores. Isso nos Estados Unidos, né, que é muito dividido, né, os democratas, os republicanos e tal. E eles perceberam uma alteração na amígdala direita dos conservadores. São pessoas que elas têm pouquíssima tolerância a correr riscos, elas têm extrema resistência à mudança. Então isso causa nelas um pânico fisiológico. É do corpo, eles não reagem bem a isso. Eles querem estabilidade. Então, eu entendo que essas pessoas elas estão querendo voltar a trabalhar, porque elas querem voltar e retomar a rotina que elas tinham antes. Porque o mundo está assustador demais, está tudo muito diferente, está tudo... E tá mesmo, e tá muito diferente e vai continuar diferente. E isso vai demorar para passar. E não tem o que fazer. Sabe, eu não estou passando pano para essas pessoas. Eu acho que assim, é óbvio que provavelmente tem esse componente fisiológico. Eu não sei se esse estudo foi replicado, não pesquisei muito a fundo, foi o único que eu vi. Vou deixar o link. Eu acho que, obviamente, além dessa alteração fisiológica, tudo na nossa vida é um espectro que vem do genético, né, que é o fisiológico, associado à nossa criação, como a gente vive, como a gente interpreta as informações, como a gente navega nesse mundo que a gente tá.
Então assim, eu não estou passando pano, não estou falando que eles são doentes, não estou falando nada disso. Eu só estou falando que provavelmente há um componente aí neurológico que explica em parte um pedaço desse comportamento um tanto bizarro, né? Porque é irracional. Por mais que eles racionalizem, se você chegar no fundo da questão, é como um terraplanista. Não é racional. Não é racional. Não tem como defender esse pensamento. Então, assim, não tem como argumentar, não tem o que dizer. Não, se você mostra dados, eles ignoram. Infelizmente, essas pessoas elas vão atrapalhar nessa pandemia, porque elas vão continuar tentando retomar esse mundo normal delas até a hora que elas tiverem um caso na família, que elas infelizmente tiverem uma perda irreparável, né? A hora que perder algum parente, ou a hora que se enfiar num hospital, passar um perrengue com uma doença que poderia ter evitado. Eu acho que vai ser só assim. A realidade ela se impõe para as pessoas. Não, a gente não consegue negar a realidade por muito tempo. O Átila falou na entrevista dele no Roda Viva, que eu também vou pôr o link, que é diferente do aquecimento global, por exemplo, que o cara pode negar, 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 e quem vai ver a consequência daquilo vai ser o neto dele. A Covid está aí. O cara nega hoje, na semana que vem ele está no hospital. E isso a gente está vendo todo santo dia. É só abrir o jornal. Então, eu queria realmente que tivesse alguma palavra mágica para falar para essas pessoas ficarem nas fucking casas delas. Mas, infelizmente, não tem. Hoje é dia 10 de abril e a última notícia que eu vi é que estavam aqui em São Paulo, onde eu moro, 50% das pessoas não estava fazendo quarentena, estava levando a vida normalmente. Metade das pessoas. Então, assim, vai dar merda. Vai dar merda grande. A gente estava conseguindo, a gente estava em casa, por 2 semanas a gente conseguiu desacelerar essa porra. Agora o povo voltou a sair. A gente está arriscado a ter uma segunda onda muito pior do que a primeira. Porque a primeira nem chegou ainda. Então, o que a gente está tendo agora são os reflexos do que deu bom. O reflexo dessa semana que a galera voltou pra rua vai começar daqui a 10 dias. Aí vai dar merda. Então, a realidade ela vai se impor em cima dessas pessoas. E infelizmente, né, a gente não quer que isso aconteça, mas é aquela história, tem gente que só aprende pela dor. Eu queria realmente que as pessoas ficassem em casa por amor. Enfim, até o próximo.